O mercadinho do seu bairro pode estar em risco de extinção. Uma gigante do varejo mexicano chegou em São Paulo e representa uma nova ameaça para todas as mercearias. Fazendo um esforço agressivo de abrir uma loja a cada 2 dias no Brasil, o objetivo deles é um só: dominar o mercado brasileiro. O que vai acontecer com os pequenos comércios e como isso pode afetar você? É o que vou te mostrar no vídeo de hoje. Se você é de São Paulo, principalmente na Grande São Paulo, já deve ter vivenciado essa experiência. Enquanto se desloca para algum lugar, você conta 1, 2, 3, às vezes até 6 OXXOs em um único percurso, em um trajeto onde até alguns meses atrás não havia nenhum. Isso se deve à estratégia de expansão agressiva da franquia, e é assim que a empresa planeja conquistar o mercado brasileiro. A OXXO é uma subsidiária da grande FEMSA, a maior engarrafadora da Coca-Cola no mundo. Apesar de ser nova no Brasil, essa estratégia de expansão não é novidade para a multinacional, que a pratica há anos no México, assustando consumidores e empresários brasileiros. Fruto do desejo de atender ao mercado brasileiro e com muitos recursos para tornar isso realidade, os mexicanos da FEMSA investiram 561 milhões aqui no país. Adquiriram metade da divisão de conveniência da Raízen, proprietária das lojas Select nos postos Shell, e deram vida a esse gigante das conveniências, o Grupo Nós. Com o aporte de 320 milhões para abrir 500 OXXOs e a expertise da Raízen em mini-mercados, o mercado de lojas de proximidade, como é chamado, tem um novo competidor. O Grupo Nós entrou em peso, abrindo quase uma loja por dia desde sua chegada. Com 1.351 lojas apenas do estado de São Paulo, a continuidade dessa expansão pode levar outros estados brasileiros a testemunharem essa proliferação. A estratégia de crescimento acelerado, chamada pelos donos de uma máquina de expansão, beneficia a empresa de duas maneiras. Primeiro, chama atenção para sua proposta de valor principal, proximidade e conveniência. A OXXO está sempre próxima, onde o consumidor necessita, o que se torna um desafio para os mini-mercados brasileiros, incapazes de competir com o capital de uma multinacional. Isso garante à OXXO uma ampla presença, e ao ocupar espaços de padarias e mercearias locais, captura parte do mercado dos concorrentes. E com essa expansão, reforçam no subconsciente brasileiro através do marketing, que estão em todo lugar, porque esse é o objetivo: ser onipresente e atender a todos, independentemente do lugar ou hora. É como a empresa gera lucros. Segundo, a distribuição. Com várias lojas por bairro, bloco e rua, a logística de reabastecimento torna-se mais eficiente, diminuindo os custos do estoque e cobrindo os gastos de manter as lojas abertas 24 horas por dia, todos os dias da semana. Isso é uma vantagem competitiva que os mini-mercados de bairro não conseguem alcançar. O volume de vendas gerado por essas vantagens cimenta na mente dos brasileiros que a OXXO é a opção mais conveniente e prática. Em uma grande cidade que nunca para, como São Paulo, esse tipo de conveniência é essencial. O espaço ocupado pela OXXO entre uma mercearia familiar e um grande atacado parece ser a aposta milionária que a multinacional mexicana está fazendo no Brasil. Mas por que aqui? Para entender por que essa aposta foi feita de maneira tão certeira e agressiva, temos que entender como as lojas de conveniência nasceram. O que se pode chamar de lojas de conveniência começou nos Estados Unidos em 1927, quando um dono de uma loja que vendia gelo passou a vender também ovos, frango e leite, se aproveitando do gelo que ele já tinha. A loja foi um sucesso entre as pessoas do Texas e logo se espalhou por todos os Estados Unidos e, eventualmente, pelo mundo inteiro. Ele trabalhava das 7 até as 11 e por isso passou a ser conhecido como mercadinho de conveniência, por estar aberto mais tempo do que os demais concorrentes da época. Esse mercadinho cresceria mais do que seus competidores, até ficar um gigante e ser tão reconhecido pelo horário de serviço que a cadeia de mercadinhos foi renomeada para 7-Eleven, ou 7 às 11 em português. Atualmente, ela é uma enorme empresa de conveniências americana e virou o estereótipo da loja de conveniência, tendo tudo e aberta 24 horas. A 7-Eleven foi copiada por muitos e virou o padrão do mercado para esse tipo de serviço. A OXXO começou como um mercadinho de conveniência mexicano normal para a época, vendendo apenas a cerveja de sua empresa mãe, cigarros e salgadinhos. Depois passaram a incorporar outros produtos e perceberam algo curioso sobre o sucesso dessa empresa. Os donos dos negócios notaram bem rápido que as suas lojas estavam posicionadas para atender uma parte do público isolado no México. Assim, eles perceberam a genialidade acidental do negócio deles. Enquanto a 7-Eleven ganhou o mercado, respondendo quando vender com um a qualquer momento, a OXXO traçou seu sucesso ao responder o onde vender com um em todos os cantos.
E eles, percebendo que eram mais competitivos no espaço, passaram a fornecer os serviços que antes ficavam longe em suas lojas bem posicionadas. Foi assim que eles passaram a ser também lotéricas e ter caixas eletrônicos, próximos e cômodos para os mexicanos. E desde então, em 1994, a OXXO luta usando o dinheiro para estar sempre o mais próximo possível do cliente. Uma de suas estratégias arrebatadoras envolvendo pagar aluguel a mais para seus locadores para poder garantir a permanência da loja. Foi assim que a OXXO conseguiu destaque no México. Prova de seu sucesso é que hoje ela disputa no México com gigantes do modelo de conveniência americanos como a própria 7-Eleven. E com essa fórmula fazendo sucesso em outros países, a empresa agora tenta sorte no maior mercado da América Latina, o Brasil. A OXXO chega ao Brasil em 2020 e fez sua primeira loja em Campinas. Por estar perto de Cajamar, essa primeira loja estaria perto dos seus principais fornecedores, e assim o Grupo Nós esperava ganhar conhecimento na logística. Além disso, também foi um experimento para a aceitação do público. Afinal, Campinas tem características de cidade grande e de interior, e isso faz com que ela sirva de teste tanto para as regiões mais afastadas, quanto para os bairros movimentados, onde eles sem dúvida querem seus negócios. O teste confirmou o que eles esperavam: a aceitação de uma loja de conveniência nesse estilo. Isso deu bandeira verde para os donos do Grupo Nós semear a expansão das lojas, primeiro por Campinas, depois São Paulo, Osasco e Jundiaí, sendo mais cômodo, mais próximo e aberto a todo momento. Não é surpresa que a expansão da OXXO lembra bastante a tomada do mercado pela antiga 7-Eleven, mas talvez o triunfo do consumidor pode significar a queda dos mercadinhos. Nos Estados Unidos e no Japão, essas cadeias de lojas de conveniência são a regra e não a exceção, sendo vitais para o funcionamento das grandes metrópoles por sua comodidade no horário e lugar. Não é incomum ver lojas a poucas casas de distância umas das outras, seguras de que sempre existirá demanda, desde as lotadas e agitadas cidades de Tóquio e Nova York até lugares mais remotos como o estado do Alabama e a prefeitura de Hokkaido. As lojas de conveniência reinam, sendo a escolha dos locais para compras rápidas. Graças à chegada da OXXO, o Brasil agora adere à prática e costume das lojas de conveniência 24 horas em suas grandes cidades. E assim, nosso país importa do México um jeito mais cômodo e confortável de viver. Graças à OXXO, o México está testemunhando uma redução drástica das tienditas, as pequenas lojas de bairro que ainda sobrevivem no Brasil. Lá no México, a competição entre OXXO e as lojinhas é uma verdadeira luta de Davi contra Golias, onde o pequeno não tem espaço, enquanto o grande expande incessantemente. O país possui impressionantes 20 mil lojas para uma população de 126 milhões de mexicanos, uma densidade muito alta para uma cidade só. A empresa deixou claro que pretende continuar sua expansão no Brasil, esperando que no futuro as expansões na América Latina gerem tanto lucro quanto as OXXO no México. Ao olhar para os números, percebe-se que eles ainda estão longe da meta. O plano é continuar expandindo e acumulando lojas por toda a América Latina e acelerar o crescimento ao longo da próxima década. Os investidores expressaram confiança nas vantagens da OXXO, acreditando que a proposta de valor triunfará a longo prazo. Ao analisar os números e o sucesso da empresa, é difícil duvidar disso. Ouvir essas projeções deve ser um pesadelo para as pequenas lojas de bairro e competidores diretos da multinacional. Devido às vantagens financeiras e de planejamento da OXXO, as lojinhas de esquina e mini-mercados, em sua maioria empresas familiares, enfrentam dificuldades para competir. Mesmo com boas promoções ou aumento na fatia de mercado para o lado das pequenas lojas, não conseguem abalar a estrutura financeira que sustenta essa expansão sempre crescente da multinacional, especialmente se tentarem competir com os preços da OXXO. Essa gigante empresa oferece os melhores preços quando comparados aos mercados familiares, aliados à conveniência e localização privilegiada, transformando a conquista completa apenas em uma questão de tempo. Empresas desse porte sabem que o mercado fragmentado das pequenas mercearias é muito menor para competir em igualdade. A eficiência no planejamento também se traduz em produtos mais baratos devido à sua eficiente logística, aproveitando lojas próximas para reduzir custos de transporte e armazenamento, priorizando produtos menos perecíveis e de menor manutenção, como os ultraprocessados, diminui despesas de estoque. Essas práticas operacionais otimizadas permitem à OXXO repassar economias aos consumidores, tornando-se uma opção acessível para compras de última hora. Enfrentar um competidor forte pode forçar lojinhas e supermercados a cederem, aceitando que a novidade estrangeira combina o melhor dos dois mundos, rendendo-se ao novo líder do mercado e aceitando seu destino de falência e esquecimento. Essa sensação de impotência que precede a dominação é comum, porém, como vou te mostrar a seguir, é um exagero e uma visão distorcida da situação. A OXXO não é um fim. A dica de como os mercadinhos e mercados vão sobreviver à rápida chegada da OXXO está relacionada à sua operação.
Durante esse vídeo, há algumas indicações de como isso pode ocorrer. Primeiramente, a OXXO usa a conveniência, planejamento e localização a seu favor, aproveitando-se de várias lojas próximas para reduzir custos logísticos. No entanto, existem cidades onde isso não é viável, especialmente locais com pouco espaço, o que significa que essas lojas se concentrarão apenas em grandes cidades. As OXXOs operam 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que acarreta em custos adicionais, sendo lucrativo apenas se essa abertura fizer sentido. Existem cidades que não seguem o ritmo das famosas metrópoles que nunca dormem, como São Paulo. Algumas não demandam essa praticidade nos horários, limitando assim o crescimento da empresa. O desafio para o Grupo Nós é considerável, já que expandir para a cidade errada pode resultar em perdas enormes devido à estratégia agressiva e expansiva. Outro problema prático está relacionado aos produtos oferecidos nas lojas. A OXXO depende fortemente de produtos ultraprocessados, pois são menos perecíveis e demandam menos manutenção pelas lojas. Alimentos mais perecíveis são evitados por essas cadeias de conveniência, já que são difíceis e caros de manter e controlar. Feiras e padarias não estão ameaçadas pela expansão da OXXO, assim como grandes supermercados como Carrefour, Pão de Açúcar e Extra. Eles possuem peixarias, padarias, açougues e adegas, especializações que os diferenciam dos OXXOs genéricos, garantindo sua sobrevivência. Apesar da explosão da OXXO no México, eles ainda representam apenas 9% do mercado. E as tienditas continuam saudáveis e rentáveis. Embora a OXXO se promova como estando em todos os lugares, isso é um exagero. Nas áreas periféricas, as antigas lojinhas de conveniência, feiras, peixarias e açougues ainda dominam. Alguns influenciadores comunistas da internet adoram se aproveitar desses momentos de mudança do mercado e de choques entre antigos sistemas e novos negócios para gerar medo diante a incerteza do futuro. Gostam de esbravejar os discursos de séculos atrás, onde eventualmente os grandes conglomerados vão forçar o pequeno a se render e reinar sobre todos como um acúmulo de capital. E é o exemplo perfeito de um problema que existe desde que o capitalismo existe, que é a tendência do capital de se concentrar em um lugar só. Mas essas teses vêm sendo refutadas com a mesma fervorosidade que vêm sendo pregadas. Grandes empresas não vão à falência tão regularmente quanto as pequenas, mas sobram histórias de novos mercados, ideias dando errado, investimentos empresariais sem retorno, grandes falindo, pequenos crescendo. A venda da ideologia e a ignorância sobre a ciência econômica são as principais motivações de pessoas que pregam essa dominação completa do homem pelo mercado. A chegada da OXXO não é o carrasco que destruirá todos os mercados do Brasil. É um novo modelo de negócio que chegou ao Brasil, popular e bem-sucedido no exterior, o qual pode gerar temores e consequências, mas somente o tempo revelará a verdade. Por enquanto, como consumidores, devemos agradecer a competição, já que é essa a variedade do livre mercado que nos permite ter produtos mais baratos e mais perto de nós. Eu acredito que o futuro estará em um meio termo, com as OXXOs e o resto do mercado se adaptando aos padrões de consumo brasileiros. E você, o que prevê com a chegada da OXXO? Compartilhe nos comentários. Como a Amazon está invadindo o mercado de farmácias e dominando até mesmo grandes concorrentes? É o que eu te conto nesse vídeo que está aparecendo na sua tela. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e bons negócios!